Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venho nesse vídeo, mais uma vez, trazendo as revelações do livro de Apocalipse, onde eu, aqui no capítulo 12, eu enxerguei duas mulheres. As duas mulheres que eu falei no vídeo anterior, a mulher ao qual gerou o filho varão, que permaneceu e teve no refúgio durante muito tempo, tempos e tempos, como no verso 14 fala. Essa mulher se refere ao povo judeu, que veio para o refúgio, que veio para essa terra para que fossem guardadas, para que não morressem lá na Europa e na Inquisição. Essa mulher, que é vestida do sol, tem a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas, certamente se refere ao sonho de José. É uma referência ao sonho de José, ou seja, essa mulher, ela representa o povo judeu, que na Europa, durante a Inquisição, iria certamente passar por períodos sombrios. E Deus preparou o refúgio, que é o Brasil, para trazer essa mulher para cá. E aqui, aí no verso 14, diz que ela foi sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, eu entendo isso como um período de grandes gerações. Por várias gerações ela foi sustentada aqui nesse refúgio e aqui encontrou abrigo, encontrou calma para crescer, desenvolver, frutificar e gerar muitos descendentes nessa terra. A segunda mulher que eu vejo aqui, ela está amostrada no verso 5, aonde essa mulher que gerou o filho varão, ao nascer esse filho varão, Jesus Cristo, que aqui no verso 5 diz que ele regeria todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, aqui claramente uma alusão a Cristo, que nascido, crescido, iniciou o seu ministério, a sua missão mais importante, a sua missão messiânica. E ao meu entender, isso vem bem característico, ele é bem característico, essa amostragem, nas bodas de Canaã da Galileia, lá no livro de João, no capítulo 2. Quando o vinho acaba naquela festa, Maria recorre a Cristo e intercede a ele para que ele resolva o problema, para que faça algo. Mas Cristo ali, num ato não de rebeldia à sua mãe, mas num ato de quem conhece, entende a sua missão e sabe que ali não era ainda o momento para que ele pudesse se revelar. Mas Jesus, vendo a tristeza, talvez ali a situação em que aquela família estava, pois na festa tinha acabado o vinho, ele vai e pede aos mestres-salas, vocês conhecem a história, enche as tinas de água e ali manda servir, manda o mestre-sala experimentar e servir a água transformada em vinho, e ainda por cima um vinho de excelente qualidade. Então a gente vê Jesus preocupado com o bem-estar, com o emocional das pessoas, que sem vinho a festa ficaria triste, ficaria faltando algo. E Jesus vai e completa esse algo, que era o vinho, o bom vinho de Cristo. E Cristo, mais na frente, ele vai começar o seu ministério, lá com João Batista, sendo batizado por João Batista, e naquele dia o Espírito Santo desce em forma de pomba, uma voz é ouvida em que é dito: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O próprio Deus falando
do seu filho. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. A gente vê nessa passagem claramente o início, né, da caminhada de Cristo para a sua missão messiânica. E aí nós começamos a ver quando a igreja de Cristo começa a nascer. Os apóstolos, aqueles que começam a seguir a Jesus, e a igreja cristã antes, denominada o caminho, como lá no livro de Atos fala, né? Antes denominado o caminho, mais tarde aí passam a ser conhecidos como os cristãos, os que seguem a Cristo. Ou seja, nós cristãos somos aqueles seguidores da vontade, dos ensinos de Cristo Jesus. E Jesus, a gente entende, conhece o seu ministério, ele é levado à cruz do Calvário por nós. Lá em Colossenses 2, vai falar que havia um escrito de dívida que pesava sobre nós. E esse escrito de dívida, Jesus pegou e cravou na cruz do Calvário, nos deixando livres com uma dívida quitada, paga, que ninguém poderia pagar. Ou seja, nenhum homem poderia cumprir essa lei, a lei mosaica, porque eram muitos rituais. E nesses muitos rituais, se você deixasse de cumprir um, descumpria toda a lei. Então Jesus veio, cumpriu toda a lei e nos deixou livres para viver uma vida na sua presença, uma vida de abundância, pois a lei sempre trouxe o povo debaixo de uma rédea, de uma trava, porque não conseguiam se desvencilhar do pecado. Eu digo que o holocausto animal, né? O animal que era sacrificado, que era morto, tinha o seu sangue derramado, e ali a lei fala do substituto, ele substituía cada um de nós naquela situação de pecado. O animal era morto, derramado seu sangue, Deus aceitava esse sacrifício, o nosso pecado era perdoado. Mas e o dia seguinte, e o depois, o animal morria, derramava o seu sangue, e aquelas pessoas iriam fazer exatamente tudo quanto fizeram para que chegasse ali com aquele animal para o sacrifício. Se o holocausto pudesse reviver e pudesse falar algo, talvez ele diria, isso é uma conjectura na minha cabeça, porque a Bíblia não fala isso, mas se o animal pudesse reviver, como Cristo o fez, o holocausto vivo, que reviveu, que foi morto e depois reviveu. Por isso eu estou falando isso. Se o holocausto tivesse podido reviver, ressurgir, ele iria falar: eu morri, eu me sacrifiquei, doei meu sangue por ti e você tornou a fazer tudo de novo. E se ele revivesse, ia ser levado de novo, isso num ato contínuo ao sacrifício. Não resultava em nada, apenas resultava em perda, porque os animais eram mortos, sacrificados, e isso, o Novo Testamento fala que eram sombra daquilo que viria. E Cristo, quando ele é levado à cruz do Calvário, se faz holocausto por nós, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia. Jesus, como holocausto, ele morre como cordeiro, lá de Isaías 53, que fala que ele era a ovelha muda, em que não havia nele nenhuma formosura, rejeitado, sem beleza, como ovelha muda foi levada ao matadouro. E a gente vê que essa ovelha muda que foi levada ao matadouro, ela ao terceiro dia, ela ressuscita, ela ressurge. Ela ressuscita, e aí ressuscita não mais como sacrifício, não mais como cordeiro, mas como o sumo sacerdote de que Hebreus 9:11 fala. Sumo sacerdote dos bens
vindouro, dos bens já realizados. Cristo é ressurreto, ele se levanta como sumo sacerdote, ao ponto de Maria não o reconhecer. Quando ele se aproxima de Maria, e ela com profunda tristeza diz que o mestre dela, que o mestre dela tinha sido morto, tinha sido levado. E aí Jesus, quando fala com ela, ela entende e sente que é o Messias que está falando, que é Jesus que está falando, e ela expressa Raboni, mestre. Ela entende que é Jesus, ela, pelo modo de falar, ela entende que é Jesus. E ela quer se abraçar, ela quer chegar a Jesus, mas o mestre Jesus não permite que ela o toque. Porque, na verdade, Jesus, como holocausto, ele morria como holocausto e ressurgia como sumo sacerdote dos bens vindouros. Como sumo sacerdote, ele estava cumprindo a lei do holocausto, lá de Levítico 6. Levítico 6 diz que o sacerdote tinha que raspar as cinzas do holocausto, e ali, é claro, quem fez churrasco sabe, quando você vai raspar a churrasqueira, vai limpar a churrasqueira, você se suja daquela foligem, e aí você depois tem que tomar um banho. Então o sacerdote, ele raspava a cinza daquela novilha, uma parte era separada para a água purificadora e outra parte ela era aspergida lá fora da congregação. Depois do sacerdote se banhar, tocar vestes limpas, ele ia lá fora levar o sacrifício do animal a apresentar a Deus. Então a gente vê Cristo fazendo isso, e se você for verificar lá em Levítico 6, você vai ver que o sacerdote, ele não poderia ser tocado. Se ele fosse tocado, ele iria ter que refazer tudo outra vez. A limpeza, a troca de vestes, para ir levar o sacrifício até lá fora da congregação. Então Jesus cumpriu todo esse ritual. Como homem, ele morre e se contamina com um defunto. A água da purificação, que eu comentei aqui, número 19, ela era uma água em que as pessoas que se contaminassem com um defunto, elas teriam que se banhar ao 3º dia e ao 7º dia. E Jesus cumpre essa lei. Interessante que Jesus, quando ele ressuscita, ele já está com vestes sacerdotais, ele já está com roupas do sumo sacerdote para ir apresentar o sacrifício de si mesmo a Deus, e não permite que Maria o toque, porque ele já havia cumprido todo esse ritual espiritualmente falando. Jesus já havia se banhado, Jesus já havia trocado roupas sacerdotais e estava indo apresentar o sacrifício de si mesmo a Deus. E desse tempo até a sua próxima aparição, a Bíblia fala, e se passaram 8 dias, lá em João. No livro de João ele fala, e se passaram 8 dias, quando Jesus aparece de novo aos discípulos. E aí ele se apresenta ao queixoso Tomé, né, que só creria se tocasse nas chagas dele. Ele se apresenta ao queixoso Tomé, né, e aí chama-o, convida-o a tocar nas suas chagas. Aí, se passado 8 dias, já havia cumprido a lei da purificação. E aí ele pode ser tocado, ele pode ser investigado, vamos dizer assim, por Tomé, se era realmente o Cristo que morreu, que ele conhecia. Então nós temos essa visão de Cristo ressuscitado, do cumprimento das leis que ele cumpriu, e vamos ver aí a igreja cristã, a igreja messiânica, essa igreja de Cristo surgindo, crescendo a cada dia, e você entende essa segunda mulher que o capítulo 12 representa. A primeira, a mulher que representa os judeus, que gerou Jesus. Jesus era judeu, mas ele veio trazer um novo entendimento, um novo cumprimento de tudo aquilo que a lei prometia,
e trazer o homem a uma liberdade, de culto, a uma liberdade de adoração, a uma liberdade de vida no cristianismo, na fé, no seu sacrifício, crendo que o seu sacrifício era único e suficiente para religar o homem com Deus. E a gente vê esse capítulo, no capítulo 12, essa mulher, a igreja de Cristo, a que era descendente da mulher que gerou o filho varão, lá no primeiro capítulo do capítulo 12, no primeiro versículo do capítulo 12, a mulher que gerou o filho varão. O tempo dela de refúgio foram gerações, mas essa mulher que simboliza a igreja, a noiva de Cristo, que lá o capítulo 19 fala que desce ataviada com a Nova Jerusalém. Essa mulher, aqui no capítulo 12, no verso 6, ele vai falar: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Ou seja, todo o tempo da perseguição da besta, essa igreja, ou seja, nós, os descendentes dessa mulher que veio aqui para esse país, vai ser sustentado durante 1260 dias, 42 meses da perseguição da besta, nós vamos estar sendo sustentados por esse refúgio. E nós vamos estar sendo guardados aqui, e aí abriga toda essa questão que estamos passando no momento. Se refere a esse estabelecimento de refúgio agora para essa mulher, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. E o capítulo 17 fala dessa terceira mulher. Tem uma terceira mulher que a Bíblia dá uma conotação muito triste para ela. A Bíblia fala, na minha Bíblia, ela fala que essa mulher é a grande meretriz. E aqui ele fala: vejo um desses 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: venho mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. E essas muitas águas, o próprio capítulo 17, no verso 15, ele explica que muitas águas são essas. Quando ele fala: falou-me ainda as muitas águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Isso é uma metáfora, é uma figura. Não há mar, não há besta que vai emergir do mar, mas que vai emergir dessa multidão de seguidores dessa mulher. E aí ele vai falar aqui no verso 3 do capítulo 17: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi a mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. No vídeo anterior, a origem da besta, eu falo e exponho bem o que são essas 7 cabeças, os 10 chifres. Se você não viu, eu vou deixar na descrição aí esse vídeo da origem da besta, e você vai entender o que significa isso tudo e essa mulher. Então a gente está vendo isso tudo se cumprir diante dos meus olhos, dos nossos olhos. E o capítulo 21 do Apocalipse, ele vai estar falando aqui, no verso 23, a cidade, a Nova Jerusalém, do capítulo 19, que desce ataviada com a sua igreja, que desce ataviada com a igreja pronta já, vestida de uma vestidura de linho branco, né, que são os atos de justiça dos santos. Ela vai e diz: a cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra que lhes trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá a noite. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira,
mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então a gente vê que nessa cidade só vão estar aqueles que são os inscritos no livro da vida do Cordeiro, os que se vestiram de vestiduras brancas. E aí no 11, essa palavra ainda fala: continue o justo fazendo justiça, continue o mundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. A minha palavra para você é que Cristo está às portas. Ainda precisa se cumprir alguns detalhes da vinda do Senhor, mas Ele está às portas, está vindo para buscar a sua igreja. E a Bíblia aqui fala: você que é imundo, continue se praticando imundícia, continue pecando, continue numa vida dissoluta, que você acha que não existe uma segunda, não existe vida eterna, que não existe vida após essa vida que vivemos aqui. Continue fazendo o que você está fazendo, porque na verdade o julgamento já foi dado. Se você não se mover, não se demover dessas atitudes, você vai estar incorrendo no risco de ser julgado, condenado, e aí a vida eterna sem Deus, a vida eterna sem a presença do Deus Todo-Poderoso, afastado da presença dele eternamente. Agora, a Bíblia ela exorta a que nós continuemos a nos santificar cada dia mais, nos preparando para a vinda desse grande dia em que Cristo virá buscar a sua igreja. O dia, a hora, a gente não sabe. O próprio Cristo disse que não sabia, só o Pai sabia, só Deus sabe o momento certo em que Ele vem buscar a sua igreja, mas que estejamos preparados para que quando Ele vier buscar essa noiva que por Ele mesmo foi adornada, ataviada e trocou vestes brancas de justiça, esteja sendo levada para juntos estarmos vivendo com Ele eternamente e vivendo uma vida em que nós não temos a mínima ideia do que será, mas sabemos que vai ser algo maravilhoso, sublime, indizível. Não há como a gente explicar o que nós vamos experimentar. Então eu convido a cada um de vós que está ouvindo e vendo esse vídeo, larguem, deixem aquilo que vocês estão fazendo, que vocês sabem que desagradam a Deus, e entregue a sua vida ao Senhor, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja, e você ainda está no tempo da graça, as portas da graça ainda estão abertas, e você pode receber ainda esse Cristo Jesus, a salvação que há no sacrifício do seu Filho, que Ezequiel 18 fala, que é a justiça de Deus para o homem. Eu exorto vocês a que reflitam naquilo que estão vivendo, da forma como estão vivendo. A verdade é a verdade e ela não mudará, independente de você crer ou não. Mas talvez seja tarde, quando as coisas acontecerem e você não tiver mais opção de escolha. Hoje ainda tem essa opção. Receba Cristo. Se você fizer essa menção aí nos comentários mesmo, coloque nos comentários se você quiser tomar essa decisão, porque o nosso Deus é um Deus de hoje, de amanhã e de sempre. Lá no livro de Hebreus 13 vai falar isso. Não há limite, não há tempo, o nosso Deus é atemporal. Se você botar nos comentários que você aceita, recebe esse Senhor como Senhor da sua vida, Ele vai estar te recebendo. Eu assim os exorto a fazer, em nome de Jesus. Amém?